Olá, então vamos para a nossa aula 5, né? Eu esqueci de botar o número aqui. Sobre a segunda aula sobre o Império Português, a nossa quinta aula do tópico especial de Moderna 1. Como vocês estão notando, esse assunto, esse tema, é muito rico, né? Aliás, qualquer um dos impérios que a gente vai estudar é muita coisa. Então, eu estou fazendo aqui um esforço terrivelmente louco de síntese, né? Então, assim como na primeira aula sobre o Império Português, eu repito aqui que a gente está fazendo um painel, uma visão bem genérica, dando para vocês alguns elementos básicos. E se vocês quiserem aprofundar, vocês têm a bibliografia no AVA, né, para ver os títulos. E se quiserem ler de verdade, é só falar comigo, porque a maior parte dos livros eu tenho em PDF. Então, o que eu não tiver, eu digo para vocês, mas on demand, ou seja, se vocês pedirem, tá? Quem tiver interesse e quiser ler mais sobre essas questões todas que a gente fala aqui, é só dizer, tá? Então vamos lá passar aos as nossas reflexões. Bem, recapitulando o que a gente já falou até agora, né? O Império Português, na verdade, é um grande conjunto de pontinhos de dominação, né? Em alguns lugares, eles conseguiram consolidar uma colonização de fato, né? Como foi o caso das Ilhas dos Açores, da Ilha da Madeira, ou do arquipélago da Ilha da Madeira, porque é Madeira e Porto Santo, né? As Canárias, que depois ficaram sob domínio espanhol, né? E Cabo Verde. Né? Essas ilhas todas foram ocupadas efetivamente pelos portugueses. Além do Brasil, né? Que apesar de ser lento o caminho de interiorização, ele foi significativo. Não no século XVI, é claro, mas no século XVIII a gente já tem uma penetração bem significativa, como a gente vai ver em alguns slides aqui que a gente vai mostrar para vocês. Então, de uma maneira geral, são esses lugares que os portugueses de fato desenvolveram raízes, né? É claro que depois, mais tarde, em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, vão ser lugares que vão também ter uma presença portuguesa mais enraizada, né? Mas a gente está falando do século XVI, século XVII, de vez em quando vou chegar ao século XVIII, vou tentar evitar ir mais para frente para não confundir vocês, tá? Então, basicamente é isso, né? No século XVI, século XV, que a, a expansão começa no século XV com a tomada de Ceuta. Deixa eu ver se eu consigo ativar a canetinha que mostra. Aqui você tem Ceuta, né? 1415, norte da África. Os portugueses vão ter uma série de possessões aqui, depois a gente já vai falar delas, né? Mas já é bom dar uma olhada neles todos, né? Tanger, Azila, Mazagão, uma série de pontos, né? E que você tem, na verdade, ou fortalezas ou as famosas feitorias, né? Então, essa é uma característica do Império Português. E quanto mais ao Oriente a gente chegar, mais pontual é essa dominação mesmo, né? Porque aqui eles vão dar de frente com outros impérios, outras culturas muito, muito numerosas e populosas, né? Então não era uma tarefa fácil dominar esses grandes reinos e impérios que existiam
a Oriente. Então, os portugueses têm essa característica de dominar mais as rotas comerciais através de pontos que eles vão tomando conta, em pontos fundamentais, como é o caso aqui do Oceano Índico. Repare aqui Socotorá, a gente vai falar já já de Socotorá, só para vocês localizarem essa ilha na entrada, né, do Mar Vermelho, mas também próximo à entrada do Golfo Pérsico, é uma, uma posição fundamental que os portugueses conquistaram, Hormuz, Mascate. É de fato um complexo muito grande de praças e feitorias e fortalezas que garantem a circulação das embarcações portuguesas fazendo comércio, das especiarias, como a gente falou na aula passada, tá? Mas vamos continuar vendo alguns aspectos de cada uma das regiões, né? Vamos decompor todo esse domínio português que a gente está vendo aqui muito extenso, né? E decompor em três partes: a África, que é a ocupação mais antiga dos portugueses, né? Depois o Oriente e por último a gente vai ver a América, o caso especificamente o Brasil, tá? Então vamos lá ver. Bem, na África, os portugueses em África, como eu já disse, eles tinham várias posições no norte da África. Aliás, a gente viu também nas nossas reflexões, né, que os portugueses, eles, durante um tempo, consideraram a conquista apenas aqui do norte da África mesmo, né? Ceuta, Mazagão, Tanger, Fez, eram os grandes alvos dos portugueses aí no início do século XV, né? Mas posteriormente eles foram então conquistando outros pontos, né? Ao longo da costa africana, a costa ocidental africana, tomaram as ilhas, como a gente mostrou, Açores, Madeira, Cabo Verde e outras posições aqui no próprio litoral africano, né? E a partir daí eles começaram a desenvolver uma série de atividades econômicas, né? Através de feitorias ou de pequenas fortalezas. O que eles comercializavam? Como eu falei, marfim, ouro. Ouro era muito importante, né? Especialmente o ouro do Sudão, aqui do interior da África, que os portugueses chegaram a alcançar, né? Mas, principalmente, a maior especialidade dos portugueses será o comércio de escravos africanos, né? E isso vai se intensificar de forma muito impressionante. Eu deixei aqui o link, eu não sei se o link iria funcionar se eu tentar agora. Não, não funciona, tá vendo? Ele não ativa. Eu já imaginava que isso não pudesse acontecer na gravação. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui. Se vocês quiserem, é só ir nesse link que vocês veem uma coisa, um trabalho muito interessante, que é uma coletânea de informações sobre as remessas de embarcações com a carga, né, com a mercadoria humana que eram os escravos africanos. É uma animação que vai mostrando o volume ao longo dos séculos, né? É muito impressionante. É uma coisa. Eu recomendo vocês verem, né? O fluxo vai aumentando, aumentando alucinadamente. Os pontinhos vão aumentando. E como é que os caras fizeram isso? Eles foram juntando todas as informações de embarcações que eles tinham e depois alimentam um banco de dados e o banco de dados alimenta a, a, a como é que é o nome disso? A animação, né? Do fluxo. Vale a pena ver, é uma imagem forte, né? Para a gente pensar a sangria que foi a saída de toneladas de seres humanos
da África para a América sem que eles tivessem escolha, né? Essa que é a parte mais terrível da história. Bem, além disso, né, uma outra coisa que eu queria falar sobre a África é que era muito frequente usar-se um artifício que ficou conhecido na historiografia portuguesa como os lançados. Quem eram esses lançados? Eram homens, geralmente podiam fazer isso por aventura, né, porque queriam, para ganhar dinheiro, para agradar o rei, ganhar benefícios, coisas assim. Ou então era mesmo fruto de castigo, de penas, de degredo, que eles eram obrigados a serem abandonados em determinadas regiões, tanto na África quanto na América, a gente vai ver, né? E esses homens, então, entravam em contato com populações locais e faziam comércio, né? Toda sorte de comércio, o marfim, o ouro, os escravos, né? E assim por diante. Também levavam muito da, da, da postura dos portugueses em relação à dominação. É claro que essa penetração era muito residual, de certa maneira, né? Ela não significava uma ocupação de fato do território. Havia, no caso da África, em relação aos europeus, uma barreira muito complexa, biológica, né? Que alguns historiadores destacam, uma barreira biológica, porque havia uma série de doenças que os europeus não tinham anticorpos e que simplesmente penetrar muito na África não era possível, acabava em morte, né? Com algumas exceções, é claro. Mas, assim, uma ocupação mais efetiva não vai acontecer nesses primeiros anos, nesses primeiros séculos, 2 séculos que a gente está estudando. Depois não, depois mais tarde as coisas vão mudar, né? Não é o caso para a América. A América, ao contrário, as populações americanas estavam muito mais desamparadas em relação às doenças que os europeus levavam para a América do que no caso africano, né? Então, as doenças europeias, as doenças do homem branco, no caso da América, foram fatores de devastação de um número fantástico de populações indígenas, como a gente vai ver quando falar da América Espanhola, tá? Do Império Espanhol. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês soubessem é que, em termos administrativos, né, que a gente vai falar algumas vezes aqui também, para as outras regiões, o que você tinha, então, nessas feitorias e nessas fortalezas, em geral, eram os capitães de fortaleza ou de feitoria, né, que eram funcionários do Estado que ficavam, do Estado português, da coroa portuguesa, que ficavam responsáveis pela defesa daquele baluarte, digamos assim, né, da presença portuguesa. E no caso de Angola, que já constituía-se como uma capitania, né, existia um governador geral, um governador de Angola, né, a governança de Luanda, como a gente está vendo aqui. E depois vai ter também de Moçambique, na costa oriental, tá? Mais tarde, depois que os portugueses alcançarem o outro lado, né? Mas em geral, então, os funcionários aqui eles estavam ligados a essas funções, com exceção, é claro, como já disse, de Angola. E tem que lembrar também que os portugueses vão fazer em todos os lugares que eles forem, a gente vai falar isso no final da aula, as características instituições religiosas, né? As igrejas, vai fundar bispados, e isso não vai ser diferente para o caso africano. Se bem que, durante o século XV, o bispado que sustentava todo essa, esse mundo do Alemar era o bispado de Funchal, na Madeira. É uma cidade que é a capital da Madeira, da Ilha da Madeira, e era ele responsável por todos os territórios de Alemar
em termos de religiosidade. Mais tarde, no século XVI, é que a gente vai ver surgir outros bispados, o bispado de Goa, arcebispado de Goa, bispado de Cochin, uma série de outros, de Macau, né? Do Japão, e mesmo do Brasil mais tarde, ou seja, vai se construir uma estrutura da igreja no Império Português, mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais tarde. É só para dizer que esses funcionários que estão circulando aqui ainda são, no início do século XV e até o final do século XV, muito poucos, né? Depois vão aumentando e vão se complexificando, como é o caso de Angola. Mas a grande marca desse período, desse momento e um pouco depois, no século XVI também, são os tais lançados, né? Que são os grandes responsáveis por essas incursões em território africano por parte dos portugueses. Parece que tinham outras nacionalidades lançados também, mas muitos desses lançados, como eu já falei, eram penas de degredo, portanto eram criminosos. Mas a gente tem que pensar criminosos na lógica do século XV, século XVI. Né? Criminoso não é como hoje em dia, um bandidão, necessariamente. Os crimes eram muito rígidos, né? O código era muito rígido. Então, ser criminoso era mais fácil de acontecer. Bom, vamos então continuar. Bom, no caso do Oriente, a gente tem que pensar em alguns conceitos associados ao Oriente. A gente tem o grande conceito que já apresentei para vocês na aula passada, que foi o Estado da Índia, do qual a gente vai falar daqui a pouco novamente. E esse Estado da Índia ele também é conhecido com outros termos, né? Um deles, que eu gosto muito, é o Império da Pimenta, que é um termo muito cunhado pelos historiadores de língua inglesa, né? O Boxer, o Bailey e uma série de outros. Eles gostam muito de se referir ao Império Português no Oriente como o Império da Pimenta, né? E por que isso? Né? Por que essa fascinação por essa especiaria? Porque, de fato, a pimenta e as outras especiarias, todas as outras, e aí a gente pode incluir a salsa parrilha, a baunilha, a canela, a, nossa, é uma quantidade absurda de produtos que eu não vou nem lembrar todos. Mas é claro que o mais badalado era a pimenta, né? E era o que dava tremendos lucros para os comerciantes portugueses, né? E o grande articulador, né, que garantiu essas atividades lucrativas, essas rotas comerciais todas que vão ser submetidas pelos portugueses, porque elas já existiam, como eu falei para vocês, né? Os portugueses não inventam nada, eles chegam e dominam, né? Dominam por quê? Porque tem embarcações com armamentos pesados, como canhões, coisa que não era utilizado no Oriente, né? Esse tipo de dinâmica de comércio violento não era uma característica dos comerciantes orientais. Isso causou um espanto muito grande, né? E porque também esse senhor que está aqui acima de mim, esse barbudo, como diz a minha sobrinha neta que viu eu montando a aula, falou: "Ei, que homem barbudo com uma boa barba até o umbigo, que horror!" É o Afonso de Albuquerque, também conhecido como o Terrível. Uma pessoa que ganha esse apelido não deve ser à toa, né? Ele é o grande mentor da estruturação do domínio português no Oriente, tá? E vamos ver por que ele faz isso. Bem, a gente percebe a importância do Albuquerque quando a gente vai ver o histórico das conquistas que ele promoveu e que deram a fama de terrível para ele, né?
Ele toma, em 1507, Socotorá, que eu mostrei para vocês no mapa lá no início da aula, né? E Hormuz, aquela outra cidade que eu mostrei no Golfo Pérsico. Depois conquista Goa, em 1510, que vai ser a capital, né, do estado da Índia. Depois toma Malaca, uma cidade importantíssima nas rotas comerciais do Pacífico para o Índico, né, ou seja, a rota chinesa, japonesa, para o Índico, para a Índia, na Indonésia, Malaca, né? E por último, ele consolida a posição portuguesa em Hormuz em 1515. Então, na verdade, quando o Albuquerque termina essa série de conquistas, em 1515 ele acaba sendo destituído do cargo de vice-rei do estado da Índia, né? Claro que ele angariou uma série de inimigos, ele apoiava muito Dom Manuel, mas tinha muita gente que não gostava dele por causa da condição. Ele não era um nobre de primeira linha, portanto, ele tinha algumas questões em torno dele, né? Mas com certeza ele é o grande articulador dessa estrutura que é o Império Português, porque no Oriente, porque ele vai consolidar com essas cidades, né? Ele vai conseguir consolidar o domínio dos portugueses dessas rotas comerciais fundamentais, tanto da África, da Península Arábica, do Golfo Pérsico com a Índia, como a Índia com o Extremo Oriente, China, Japão e outras regiões. Então, esse domínio dos mares, essa talassocracia, como diz o Boxer, ela é quem consolida, quem de fato constrói, é o nosso amigo Afonso de Albuquerque. É claro que isso vai abrir a porta para uma série de outras dominações, né? E durante muito tempo os portugueses vão mandar na região, né? Só vamos ver algum sinal de quebra da hegemonia dos portugueses no Índico a partir de 1570. Por dois motivos. Eu coloquei um aqui só, mas eu devia ter colocado dois, né? Eu falei só dos agentes europeus que começaram a aparecer e a competir com os portugueses, né? Especialmente os holandeses. Os holandeses vão tomar conta do Ceilão, por exemplo, vão atrapalhar bem a presença portuguesa na Indonésia, especialmente ali naquele estreito de Java, que eles vão se localizar. Ou seja, vão dar muito trabalho para os portugueses, e aí, quando a gente falar do Império Holandês, a gente vai falar muito mais disso, né? Mas também é claro, uma coisa que eu devia ter destacado aqui é que os próprios reinos locais, indianos e de outras regiões, começaram a reagir também à presença portuguesa. Aprenderam a lidar com a tecnologia militar de canhões e armamentos de fogo, e daí conseguiram equilibrar os, o poder, né, que os portugueses tinham, e a partir daí também os portugueses vão ser fustigados, vão perder uma série de posições, vão perder Hormuz, vão perder Socotorá, vão perder Mascate, uma série de cidades vão caindo, né? E ora para os holandeses, ora para esses inimigos muçulmanos, ou hindus, ou filipinos, ou indonésios, e assim por diante. E a partir daí a gente vê um enfraquecimento, né, da presença desse domínio português. Agora, é uma discussão dos historiadores portugueses muito grande, que eles costumam dizer que isso é o declínio, é a decadência, é o fim, mas na verdade, eu, cá entre nós, não acho que seja nada disso. É uma diminuição, com certeza que é, né? Mas, de alguma forma, o Império Português no Oriente ele vai se redefinir diante desse novo quadro. E algumas possessões bastante importantes vão se perpetuar. Diu, Damão, por exemplo, no norte da Índia, Goa,
a presença dos portugueses em Macau, por exemplo, a partir de 1557, vai ser fundamental para o comércio com o Japão e com até mesmo as Filipinas e o Império Espanhol, como a gente vai ver. Então, eu, eu entendo a lógica da crise, mas eu não acho que isso queira dizer que é um capítulo à parte, é uma coisa superada. Ao contrário, eu acho que o interesse pelo Oriente continua em relação a muitas coisas. E mesmo que não tenha, seja mais aquele domínio que existia antes, né? Ainda assim, a presença portuguesa é significativa nessas regiões, né? Macau, por exemplo, que em 1557 os chineses passaram a deixar os portugueses ficarem, os comerciantes portugueses ficarem na cidade, né, naquela, que não era nem cidade, era uma localidade, eles que foram construindo, os portugueses, uma cidade, uma cidadela, que depois os chineses vão autorizar que fique ali, claro que tendo que obedecer algumas regras de circulação, nem todo mundo podia sair a hora que quisesse, né? Não era assim fácil. Também tinham que pagar tributos, tinha uma série de regras. E se vocês notarem aqui no mapa, deixa eu mostrar para vocês, Goa, portanto, é uma ilha, né? Como vocês podem ver. A gente depois vai ver outro mapa mostrando isso. É a capital do estado da Índia. Aqui a gente tem a fortaleza de Malaca, né? E Macau, como aqui no mapa dá para ver, ó, nesse trechinho aqui, é a ligação com. É um istmo, né? Ou seja, Macau não é uma ilha. Macau está ligado à terra por esse estreitozinho de terra aqui. Então, na verdade, é um istmo, é uma península que foi ocupada pelos portugueses com a permissão das autoridades chinesas, desculpa. E que vai ser fundamental para as conexões com outras regiões do Oriente. E que vai ficar na mão dos portugueses até o final do século XX. Até 1999, Macau era colônia portuguesa. Deixou de ser, porque o tratado dizia isso, que acabava o domínio português em 1999, e aí os portugueses devolveram Macau à Índia, e a China, desculpa, e a China, inclusive, trata Macau diferente, né, até hoje, porque percebe a possibilidade de conexão que ela permite com o Ocidente, né? Então é bastante interessante pensar nessas questões e tem essa questão de fundo aí de crise a partir de 1570, que eu acho que a gente tem que levar em conta, mas não é o fim do mundo também. Eu acho que, como já disse, os portugueses elaboraram outras fórmulas de presença nessa região. Vamos lá? Bem, aqui a gente tem um mapa do estado da Índia, né? É o mapa mais extenso, mais que dá para ver melhor o que é o estado da Índia. Ou seja, o Império da Pimenta, né? Oficialmente, pelas autoridades portuguesas, era conhecido como Estado da Índia. E não logo no início, 1505, 1510, ainda não tinha, esse termo ainda não tinha sido cunhado. Ele é mais para a segunda metade do século XVI. Mas a gente usa para todo o período, porque ele define bem o que é a presença portuguesa no Oriente. Então, tem que levar em conta que o Estado da Índia inclui a África Oriental, ou seja, Moçambique e todas as feitorias que os portugueses tinham aqui na região da África Oriental, né? Aqui, como eu falei para vocês, né? Socotorá, Mascate e Hormuz, essas cidades que vão depois ser perdidas, mas que compunham esse universo do domínio português, né?
Dio da Mão, aqui ao norte, como falei para vocês, Goa, que fica aqui uma posição fantástica, né, de controle do Índico, do Mar Arábico especificamente, que é essa região aqui do Oceano Índico, né? E outras posições que os portugueses ou tinham feitorias ou tinham algum tipo de tratado de acordo com o rei local, né, como Coxim, por exemplo, era uma cidade que não era portuguesa, mas tinha estava em bons termos com os portugueses, digamos assim, né? A gente tem também, portanto, Malaca, na Indonésia, tem as ligações com Macau, a ligação com o Japão, né? Com as Filipinas, com as rotas comerciais das ilhas de Maluco, Molucas e assim por diante, Timor, né? Então, a extensão máxima do Império Português no Oriente é essa. Mas lembrem-se, a gente está falando de uma extensão máxima pontual, né? Lembrem-se que a maior parte de tudo isso aqui não é dos portugueses. Eles dizem que tudo isso é deles, mas não é verdade. Absolutamente não é verdade. O que eles têm são esses pontinhos. E muitas vezes perdem, né, ao longo do tempo, né? Mas o domínio de fato de toda essa região, nunca, jamais, em tempo algum, né? E como eu já disse, até 1570 eles podiam mandar muito nas rotas comerciais, mas nem isso depois disso, né? Então, quer dizer, é uma presença que é pontual, que a gente tem que lembrar sempre, porque senão a gente cai naquela armadilha da historiografia portuguesa de falar só da grandeza do Império Português, né? A gente tem que entender, sim, é inegável que é um esforço impressionante, mas daí a dizer que é tudo isso, não é bem verdade, né? Olha aqui, ó, Império Mogol, que a gente vai falar com vocês até o final do curso, por exemplo, né? Tá ali, né? No coração do tal do Estado da Índia. Então, esse é o Estado da Índia. Mas existe uma outra forma de se referir à presença portuguesa no Oriente. E que fórmula é essa? Antes disso, desculpe, pensei que eu ia para um slide depois desse. Tinha esquecido desse slide. Goa, então, vamos falar um pouquinho de Goa. Goa é a capital do estado da Índia, né? Estou dizendo aqui que ele é o espelho de Lisboa, ou seja, é a cidade que é como se fosse uma Lisboa no Oriente, tanto que é assim que ela é referenciada nas fontes. Também outra maneira de se referenciar a Goa é Roma do Oriente, porque Goa vai concentrar toda a estrutura da Igreja Católica na cidade também, né? Então é um espelho, né, dessa visão europeia, né, no Oriente. E o que é Goa? Goa se situa aqui nessa ilha, onde está Panjim, tá? A ilha de Tisvade. E ela é composta por umas terras ao norte, que se chamam o território de Bardês, e ao sul, que se chama o território de Salsete. Tá? Isso no século XVI, boa parte e século XVII. No século XVIII, a gente vai ver que os portugueses, apesar de terem a tal da crise, de terem perdido um monte de territórios fora de Goa e região, de estarem tomando ferro de um monte de gente, né? Aqui, nesse caso, no século XVIII, eles vão conseguir avançar para o interior, né? Da costa leste desculpa, a costa oeste da Índia, né? E vão fazer essa parte em amarelo aqui toda, que tem Penem, Bicholim, Pondá e assim por diante. Essas regiões todas, elas são conhecidas como as novas conquistas do século XVIII. E essa em laranja, sei lá, vermelho, se chama as velhas conquistas, ou seja,
Era esse o domínio dos portugueses até o século XVII, e no século XVIII eles conseguem aumentar um pouco e faz com que haja uma espécie de cinturão de proteção com os outros reinos que existiam aqui e que pressionavam constantemente as fronteiras do domínio português. Tá? É só uma pincelada, além de falar um pouco sobre essas coisas. Lembrar que a gente tem uma decorrência de uma das políticas do Afonso de Albuquerque, que é a presença muito significativa de mestiços, porque o Albuquerque, logo no início, em 1510, quando conquistou Goa, ele promoveu o casamento entre soldados solteiros e mulheres indianas, né? E aí, com isso, ele imaginava, na época, formar uma espécie de filhos de Portugal, né? Que defendessem os interesses portugueses. Só que ao longo do século XVI, a gente vai ver que as restrições ao sangue, à pureza de sangue em Portugal vão aumentando, né? E essas pessoas vão, se no início, na cabeça do Afonso de Albuquerque, elas seriam as responsáveis por uma melhor defesa, elas se transformaram num problema, porque havia várias restrições à presença delas em vários cargos, né? Funcionais, né? E isso causou uma série de atritos durante muito tempo na região. Então, se por um lado isso foi bom, ou pelo menos era bom do ponto de vista do Afonso de Albuquerque, no final das contas foi complicando, porque criou uma situação de tensão na região que vai aumentando com o tempo. Né? Também uma coisa curiosa, que eu já falei na aula passada, aliás, falei na quarta-feira, não falei na aula gravada, mas quem assistiu a aula na quarta-feira, na nossa conversa, a criação das castas cristãs de Goa. Né? No caso, são três: Brahmanes, Chardóis e Sudras. Né? Normalmente são 4 castas, né? Fora os intocáveis, né? Os que estão fora, né? Os Dalits, como a gente aprendeu na novela Caminho das Índias. É... Essa é uma novidade, novidadesca, socialmente falando, é incrível. Né? Que são os grupos que foram cristianizados de hindus, que mantiveram as suas castas. Eles eram cristianizados, mas simplesmente continuavam se considerando brahmanes, sardós, que são os guerreiros, né? Ou comerciantes também, e sudras, que são as classes baixas, né? Os grupos baixos, as castas baixas. Claro que a gente está simplificando, porque cada uma dessas castas tem uma série de subdivisões. Eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Como eu disse, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, se quiser ler minha tese, está lá no domínio público, é só baixar e ler, não tem mistério, tem vários outros trabalhos, basta procurar. Mas é um mundo fascinante isso, né? Imaginar grupos que não queriam ter contato entre si, né? E que eram cristãos e que mantiveram essa lógica. Então, os padres tinham que fazer missas em horários diferentes, às vezes até em igrejas diferentes, para não ter problemas, né? E uma série de outras questões que não vai dar tempo a gente falar aqui, mas só alinhavar que é uma riqueza muito grande se estudar esse tema. Né? Uma outra coisa importante falar da capital do estado da Índia, Goa, é que ela é o receptáculo de todo o aparato administrativo que tinha em Lisboa. Então, você tem Tribunal da Relação, Tribunal da Inquisição, você tem Santa Casa de Misericórdia, você tem a Câmara, o Senado da Câmara, você tem todos as instituições que em Portugal tinha, e o cargo de vice-rei, que é o espelho do rei no Oriente, né? E toda a máquina legislativa de fisco, tribunal, tudo que você pode imaginar, inclusive do ponto de vista religioso,
de sede de bispado, de arcebispado. Isso tudo, é claro, ao longo do tempo, não vai acontecer da noite para o dia. Primeiro é bispado, demora uns anos, aí depois é arcebispado de Goa. Mas o que é importante entender é que todas essas instituições que você encontra no reino, você vai encontrar em Goa. Todas, né? Sem exceção. E algumas aqui até algumas novidades também. No caso de Goa, tinha uma novidade, uma instituição muito, muito interessante que se chamava Pai dos Cristãos, que era uma pessoa que era responsável pelos recentemente cristianizados lá em Goa. Não era um cargo religioso, podia ser exercido por um leigo, mas em geral era exercido por um religioso. E no caso de Goa, em geral, era um jesuíta, né? Mas não era obrigatório, não era uma condição obrigatória. Você pode encontrar em outros lugares do Império Português a presença do Pai dos Cristãos sem ser necessariamente um religioso, e especialmente da Companhia de Jesus. Então agora vamos ver qual é a outra forma de a gente pensar sobre a presença portuguesa no Oriente. Como eu havia vaticinado lá há uma lâmina atrás. A outra forma vocês viram, quando vocês leram os capítulos que eu pedi para vocês lerem, na verdade são itens, né? Eu escolhi alguns itens do livro Luiz Felipe Tomás, um livro novíssimo, de 2021, saiu quentinho. Por sorte, meu sobrinho veio de Portugal e me trouxe, então eu pude ler e usar com vocês, né? E o Luiz Felipe Tomás, ele usa e eu coloquei para vocês lerem, inclusive um pedaço, né? Ele usa um conceito muito interessante, que é o conceito de Império Sombra. Esse conceito, quem inventou, quem começa a usar, quem difunde o uso, é um historiador inglês chamado George Winius. Nesse livro aí, Portugal Shadow Empire in the Bay of Bengala. Não sei se é assim que se fala. O Antônio Manuel Espanha, um historiador português que faleceu em 2019 e escreveu esse último livro dele, Os Filhos da Terra, também explorou muito o conceito de Império Sombra, né? Por quê? Porque ele estudava justamente esses mestiços ou não, ou esses portugueses que nasciam no Oriente, né? E que não eram vistos como puros, né? E, portanto, sofriam interditos de várias naturezas naqueles tais cargos de funcionários que eu falei para vocês, e muitos deles procuravam alternativas entrando em regiões que não eram de domínio português. Então, dentro desse mapa aqui, que eu coloquei, um mapa de época, né, muitas vezes os portugueses iam para dentro da Península Indiana, né, Indostânica, ou mesmo na região do Camboja, ou na Tailândia, e faziam comunidades, estabeleciam domínios, alguns eram piratas, outros vendiam a sua habilidade de guerreiro, né, de soldado que sabia mexer com armas de fogo e organização militar. Ou seja, você tinha você tem uma série de histórias que o Antônio Manuel Espanha explora nesse livro Os Filhos da Terra, que é muito interessante. E que o Luiz Felipe Tomás, nesse último livro, resgata. Ele também aposta um pouco nessa ideia de Império Sombra, porque é um império que, na verdade, é um império informal. Não tem a presença portuguesa das instituições portuguesas, né? Não tem o exército português, não tem a marinha portuguesa, não tem nada, a não ser uns malucos que se aventuravam e que podiam constituir comunidades inteiras, né? Em Timor, por exemplo, ou em outras regiões da China. E são várias histórias muito interessantes e curiosas que o Espanha coleta, né, e descreve nesse livro, Os Filhos da Terra. Então, na verdade, o Império Sombra define essa presença portuguesa diluída
né? Sem ser institucional, informal, num território muito mais amplo do que esse que a gente viu em termos de domínio pontual, né? Mas isso não quer dizer que eles, de fato, dominassem, né, a situação. Às vezes sim, né, alguns conseguiam uma, um poder tão grande que conseguiam se arvorar a ter direitos de rei, né? Outros não, né? E eles podiam ser mestiços, ou seja, filhos de casamentos de portugueses com populações locais, ou então filhos de pais portugueses, pai e mãe portugueses, mas que tinha nascido no Oriente, que também não era bem visto pelos castiços, né? Pelos que tinham nascido em Portugal e que se sentiam superiores por causa dessas lógicas de limpeza de sangue, né? Então esse é um conceito que é interessante, é novo, no sentido de que nem muita gente fala muito disso, mas que eu acho interessante que vocês já conheçam e já saibam que existe para pensar algum trabalho que vocês queiram fazer. Eu tenho um ex-orientando de doutorado, o Eduardo Borges, ele fez um trabalho lindíssimo sobre os renegados, que eram as pessoas que fugiam da Inquisição ou de alguma condição em Goa, né, ou em outra região do domínio português e penetravam pela Índia dentro e se transformavam, né, se vestiam como sannyasas, como yogis, né, e às vezes, inclusive, eram confundidos mesmo com o indiano, né? Ficavam mais morenos porque pegavam mais sol, tinham as roupas que os yogis usavam. Então, são figuras incríveis que depois ou tinham uma crise de consciência e tentavam voltar para Goa e procuravam a Inquisição para pedir perdão, ou então eram capturados e eram levados para a Inquisição, e aí não adiantava pedir perdão. Era tarde. Inês era morta, nesse caso. Então é um trabalho muito interessante. Eu não sei se eu vou me lembrar o título, eu acho que é Renegados da Fé, eu acho que é isso. Mas na quarta-feira, se alguém se interessar, a gente procura e indica. Ou então entre na página do programa de pós-graduação da FFP e procure Eduardo Borges, que defendeu ano passado, se não me engano, em 2021, ou foi 2020? Esses 2 anos foram terríveis, né? A gente não consegue saber nada. Mas nos 2 últimos anos, o nosso amigo Eduardo defendeu essa tese belíssima, muito bonita mesmo, o trabalho dele, muito bem feito, porque é pedacinho de fonte, sabe? Não tem os processos completos às vezes, mas ele consegue tirar leite de pedra. É muito interessante o trabalho dele. O trabalho de mestrado já era interessante. No trabalho de mestrado ele estudou os pagodes do diabo, ou seja, os pagodes que existiam na cidade de Goa e que foram destruídos pelos portugueses. Pagodes são templos ou imagens das divindades hindus, né? E os portugueses, que por causa do Afonso de Albuquerque de 1510 eram muito tolerantes em relação às práticas hindus, a partir de 1540 vai ser uma perseguição só contra esses pagodes, e depois de 1560, quando a Inquisição de Goa chega lá, a coisa fica mais dura ainda, né? E o Eduardo, no mestrado que ele fez na UF, e com o professor Rogério Ribas como orientador, ele estuda essa destruição sistemática desses templos religiosos hindus, tá? Só para despertar o interesse de vocês, se vocês quiserem dar uma olhada em 2 bons trabalhos, um de mestrado e outro de doutorado. Agora vou falar um pouquinho da América. Os portugueses, portanto, quando chegaram aqui na América, né, eles primeiro houve uma certa indiferença em relação à América. Vocês sabem que, na verdade, o que interessava os portugueses era
era a África, como já mostrei, e nessa época, por volta de 1500, o grande interesse era mesmo o Oriente. O Pedro Álvares Cabral era uma frota enorme que estava indo para o Oriente para consolidar a presença portuguesa lá, né? Então, nos primeiros 30 anos, houve um certo descaso mesmo em relação ao território brasileiro. Tinha feitorias, né? Como muito parecido com o que acontecia em África. Se explorava o que dava para explorar facilmente, que era o pau-de-Brasil, que rapidamente era uma exploração interessante, porque tinha uma tintura que tingia os tecidos e que era bem vista na Europa. Portanto, era um produto interessante do ponto de vista econômico de se comercializar. Por outro lado, outras potências europeias também estavam andando por aqui, né, pegando também o pau-brasil, especialmente os franceses. Como vocês lembram na aula passada, o Francisco I não engoliu o tal do Tratado de Tordesilhas, que aqui a gente está vendo a linha de Tordesilhas, né? Mas a partir de 1530, opta-se, a coroa portuguesa optou por colonizar o Brasil. E para isso eles criam as capitanias hereditárias, né? Aqui a gente tem um mapa clássico com a linha de Tordesilhas, as faixas e o nome dos donatários que receberam os primeiros donatários, né? Como vocês estão carecas de saber, a maior parte deles nem deu bola para esse benefício que o rei deu, né? Com algumas exceções. O Duarte Coelho, que ocupou Pernambuco e plantou cana-de-açúcar, né? E aqui o Martim Afonso de Souza, que a gente falou na aula passada, que o pessoal até na quarta-feira disse que não conhecia ele. Pois então, Martim Afonso de Souza, grande figura, está aqui ele. É o cara que vai fundar São Vicente, vai fazer um engenho de cana-de-açúcar aqui, vai fomentar a colonização aqui no sul, né? E o modelo que eles usaram é um modelo muito semelhante ao que tinha sido usado na Ilha da Madeira, né? Tanto a lógica das capitanias, ou seja, desses territórios divididos e dados para alguns nobres, como o que eles exploraram, a cana-de-açúcar, né? Que era uma coisa que os portugueses aprenderam a lidar no norte da África, quando eles conquistaram Ceuta, etc. Eles aprenderam com os muçulmanos o plantio de açúcar e a produção da cana através dos engenhos de açúcar. Então, essa lógica vai ser transportada para o Brasil. Não é novidade, portanto, é uma experiência que já tinha sido dado certo na Ilha da Madeira. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, eu queria dizer que atualmente tem uma discussão sobre como seria o desenho dessas capitanias hereditárias. Esse é um desenho clássico, né? Essas faixas até a linha de Tordesilha, sem grandes mirabolâncias, né? Mas um professor da USP, desculpe, de geografia, se não me engano, ele andou pegando os documentos e ele disse que, na verdade, o desenho das capitanias é outro. E seria mais ou menos esse aqui, que está aqui, ó, né? Teriam essas capitanias mais ao norte colocadas nessa posição, essas outras assim, e mais ao sul você teria alguns triângulos, digamos assim, de dominação, né? Eu não tenho uma opinião formada sobre essa questão. Para mim, isso, agora que eu fui preparar essa aula, para mim isso foi uma grande novidade. Eu já tinha lido, assim, en passant, sem prestar muita atenção, não dou aula de Brasil há muitos anos, então não sei, essa questão não me é muito familiar. Mas eu entendo a discussão, mas eu também entendo que isso aqui nunca existiu. E a gente, quando via isso, sabia que isso não existia, né? Por quê? Porque era muito mais fácil você imaginar isso aqui, ó, né? Ou seja, essa ocupação interna até a linha de Tordesilhas é completamente fantasiosa, né? As capitanias aqui, isso é mais tarde, né? Não são as capitanias hereditárias, são as capitanias
que formam o Estado do Brasil e depois o Estado do Grão-Pará-Maranhão, é muito mais fácil pensar nesse limite aqui, né, territorial que tem nesse desenho das capitanias posterior, né, do século XVII, do que nesse aqui, né? Ou mesmo nesse aqui. De qualquer forma, é bom vocês saberem que existe a discussão, inclusive tem um projeto que pede para que esse mapa, esse aqui, seja incluído em todos os livros didáticos a partir de 1519, a partir de 2019, se não me engano. Mas eu não sei se isso foi obedecido ou como é que está isso. Vocês que trabalham mais com o pessoal que trabalha com o Brasil e com ensino de história, deem uma pesquisada para ver como é que está essa discussão, tá? E como eu disse, então, das capitanias hereditárias, que não vão dar certo, como a gente aprende desde criancinha, né? Porque só 2 vão prosperar, o Pernambuco e São Vicente, o rei de Portugal, então, vai intervir, né? Vai criar uma cidade, capital, Salvador, para ser o centro da, da, do processo de colonização do Brasil e vai transformar essas regiões em capitanias. Tira o hereditário aí, tá? É como se fossem, como a gente viu no caso da África, tem a capitania de Angola, né? E aqui a gente tem todas essas capitanias aqui, a capitania do Pará, do Maranhão, do Ceará, escrito com S mesmo, era assim que se escrevia, e assim por diante, como vocês podem ver aqui, tá? Mas isso é um processo que acontece ao longo do século XVI. Depois, a gente vai ter uma grande divisão, né? Então, o Estado do Brasil, seria, né? Eles estão dizendo que é isso aqui tudo, mas esse mapa está se referindo ao século XVIII, né? Então, aí até a gente pode chegar ao Mato Grosso. Mas no caso do século XVI e XVII, não. A gente só teria uma ocupação do litoral, como a gente viu no mapa anterior, né? De qualquer forma, você teria 2 unidades, digamos assim, de administração política na América Portuguesa. O Estado do Brasil, que pode ser só esse pedacinho do litoral, ou mais tarde essa amplificação, essa quebra do Tratado de Tordesilhas e a ocupação de outras regiões mais a oeste, né? E isso a partir de 1549, quando o rei cria Salvador, né? Ou seja, quando o rei começa a interferir mais ativamente no processo de colonização do Brasil. E depois, no século XVII, em 1621, já na época, ainda na época, aliás, da União Ibérica, o rei vai criar o estado do Maranhão e Grão-Pará, tá? Que depois, mais tarde, no século XVIII, final do século XVII, século XVIII, vai inverter o nome dele, vai ser Estado do Grão-Pará e Maranhão. Por quê? Porque a região do Grão-Pará vai ficar mais importante economicamente, então ela vai se destacar e vai ser mais importante daí a alteração do nome do estado. O que é importante entender é que são 2 regiões de administração diferentes, né? Muitas vezes as embarcações que saíam aqui do estado do Grão-Pará-Maranhão, ou Maranhão-Grão-Pará, dependendo do século que você estiver se referindo, eles tinham comunicação mais fácil com Lisboa do que com Salvador ou com o Rio de Janeiro, que são as 2 cidades que vão ser capitais do estado do Brasil. Primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro, né? O estado do Maranhão Grão-Pará vai ter muitas peculiaridades da expansão, né? Especialmente a presença das ordens religiosas aqui, especialmente a da Companhia de Jesus, como a gente vai falar, né? Uma coisa importante é a ideia de manutenção das capitanias, né? Do conceito de capitania. E são vários cargos que variam de acordo com a legislação e a época. Você vai ter uma época que vão ser os governadores gerais,
Depois você vai ter os vice-reis, porque você, o Estado do Brasil vai ser considerado um vice-reino do Brasil e o vice-reino do Maranhão e Grã-Pará, então você vai ter vice-reis. Ou então você vai ter governadores de capitanias, também pode, né? Isso vai variar ao longo do tempo. Eu não entrei em detalhes porque, como vocês têm isso tudo em Brasil, eu imagino que vocês já dominem essas questões todas, tá? Só estou recapitulando para mostrar que, na verdade, na América, a gente se refere a uma, como é que eu posso dizer? A uma colônia portuguesa, na verdade, são duas, né? Ou duas zonas administrativas diferentes, né? E aí também tem vários cargos de funcionários, né, de fisco, tribunais. Na Bahia tem o Tribunal da Relação, tem os juízes todos, né, o juiz de fora, tem vários cargos que circulam nesses dois estados, né, tanto no Grão-Pará, Maranhão, quanto no Brasil. E também toda a rede da igreja, né? O Bispado do Brasil, que vai demorar para ser quebrado, né? Ele vai ficar como na Bahia durante muito tempo, depois o Arcebispado da Bahia, no século XVIII, ou seja, é um pouco mais demorado a construção da estrutura religiosa no Brasil. As igrejas não, mas essa estrutura mais pesada, os bispados todos, esses vão demorar mais, diferentemente da América Espanhola, como a gente vai ver. Rapidamente, na América Espanhola, você vai ter vários bispados, vários arcebispados, tudo organizadinho. Portugal foi meio preguiçoso aqui no Brasil, ficou com um bispado durante muito tempo, né? E só surgiu a ser bispado lá no século XVIII, ou seja, é um bocado de tempo para a gente contar aí essa história. Mas eu estou resumindo bem, é claro, só para dar uma pincelada e vocês fazerem as relações com a Índia e com a África, já que Brasil eu imagino que vocês dominem mais, tá? Uma outra coisa que eu queria falar, que é impossível não falar, né? Aliás, eu já falei várias vezes, rapidamente, mas não me concentrei nesse tema, é a questão da missionação, né? Não dá para pensar em expansão portuguesa sem pensar na expansão da igreja, sem pensar na expansão da fé, né? Desse esforço de missionar, ou seja, de converter uma quantidade enorme de grupos étnicos com os quais os portugueses entraram em contato com a expansão, né? Então, é um instrumento primordial da expansão marítima. É difícil de separar, inclusive, dos outros interesses, dos interesses econômicos, dos interesses estratégicos. Eu não consigo separar, dizer que é o mais importante ou o menos importante. Não, para mim eles têm o mesmo peso, né? E tem duas coisas fundamentais nessa questão da missionação e da associação da igreja com a coroa portuguesa na expansão marítima, né? São essas duas coisas, o padroado e as ordens religiosas, né? O que é o padroado? O padroado é uma coisa que alguns alunos têm uma certa dificuldade de entender, porque, na verdade, o padroado é uma coleção de concessões, uma série de concessões, que os papas vão dando aos reis de Portugal e aos nobres, não necessariamente aos reis. E que depois alguns reis, especialmente Dom João II, Dom Manuel, Dom João III, vão reunir todos eles na sua própria figura, numa figura só, que é a figura do rei, né? Essas concessões, elas significam direitos e deveres, tá? Eu escrevi errado, eu escrevi direito, tinha que escrever direitos no plural. Que direitos eram esses? O rei de Portugal tinha o direito de cobrar o dízimo e ficar com a redízima, ou seja, com a distribuição do dízimo.
Então, com esse dinheiro, ele podia fazer uma série de coisas, especialmente ele tinha a obrigação, ele tinha o dever de consolidar a presença da igreja nos domínios portugueses, ou seja, construir igrejas, sustentar o clero secular. Sabe a diferença entre clero secular e regular, né? O clero regular é aquele clero das ordens religiosas. O clero secular é o clero ligado diretamente a Roma, digamos assim, sem se dividir em ordens religiosas, sem fazer obedecer a uma série de regras de uma ordem religiosa, né? Então, quem sustentava os clérigos, os cônegos, os padres de paróquia, assim por diante, era o rei de Portugal, né? É, é, assim, o rei de Portugal tinha, portanto, um edifício enorme, né? Tinha que criar bispados, arcebispados, né? Ele era responsável por toda a estrutura administrativa da igreja no Alemar, fora dos reinos de Portugal, do reino de Portugal, desculpe. Seria o rei o responsável pela construção da igreja, né? Da igreja, instituição, e da igreja mesmo, fisicamente, o templo, né? Isso tudo fazia parte das atribuições. E, claro, imagina ficar com o dízimo, né? E isso fortalecer enormemente a própria coroa, né? Por outro lado, uma outra coisa que foi muito importante na missionação foi a atuação das ordens religiosas. As ordens religiosas, é interessante comparar, desculpem, com o padroado espanhol, a gente vai ver que tem uma diferencinha aí, o patronazgo dos espanhóis e o padroado dos portugueses. Depois a gente vai explicar a diferença. A gente volta a isso, então, portanto. Mas o rei de Portugal ele não era obrigado a sustentar as ordens religiosas. Ele podia, e fazia isso frequentemente, dar, dar benefícios às ordens, né? Dar doações e coisas do gênero. Mas não era como o caso do clero secular. Quem sustentava, quem pagava os salários, digamos assim, dos padres, dos bispos, dos arcebispos, de toda a estrutura eclesiástica secular, era o rei, né? Nas ordens religiosas, não. As ordens religiosas elas tinham que ter as suas próprias, digamos assim, fontes de sobrevivência, né? Que muitas vezes eram doações de nobres, né? Não apenas do rei, mas de outros nobres. Essas ordens religiosas vão ser fundamentais para a missionação, porque, especialmente no caso do Brasil e do Oriente, a Companhia de Jesus, porque vai estar muito associada aos interesses da coroa portuguesa. A Companhia de Jesus é criada em 1540, então é século XVI, e a partir de em 1542, por exemplo, você já tem o Francisco Xavier, que é um dos fundadores da Companhia de Jesus, junto com o Inácio de Loyola, lá no Oriente. A gente vai ver o mapa já já, e a gente vai ver isso, né? Mas não só os jesuítas. A gente tem uma mania de falar muito dos jesuítas, porque de fato eles são muito organizados, então eles fazem uma propaganda muito boa de si mesmos, né? Mas há outras ordens. Os franciscanos, inclusive, desde o início da expansão, qualquer embarcação portuguesa que saísse para as suas viagens na África, no Oriente, ela tinha que ter um padre franciscano, né? Então, os franciscanos foram fundamentais na expansão, especialmente nesse início, quando não existia a Companhia de Jesus, né? Se a gente lembrar que a expansão está sendo desde 1415 e a Companhia de Jesus só chega na história em 1540, então haja estrada, né? Até. Então, outras ordens religiosas participaram, os franciscanos especialmente, mas também os agostinianos, os oratorianos, mais tarde, que também vão ser criados no século XVI, ordens femininas também, as ursulinas, as carmelitas. Ou seja, você tem uma grande quantidade de ordens religiosas fazendo esse esforço ou de conversão, como é o caso dos franciscanos, como é o caso dos jesuítas,
ou de amparo, né, como é o caso das ordens religiosas, os conventos, as freiras, as casas de amparo das meninas, né, desamparadas e coisas do gênero. Então, o papel das ordens religiosas na missionação é fundamental. Está estreitamente ligado ao padroado também, porque dos direitos, né, que o, que o rei tinha era de dar permissão de envio de clérigos regulares aos seus domínios. Então, um jesuíta, um carmelita, um franciscano, um agostiniano, um dominicano, um oratoriano, qualquer membro de uma ordem religiosa, só podia chegar num domínio português com autorização do rei de Portugal através do padroado, né? Então, essa é uma estrutura fundamental. Era o rei que dava o benefício e o direito desses religiosos chegarem aonde eles chegaram, né? E aí a gente vai olhar um pouco onde é que eles chegaram, aonde eles chegaram. Aqui a gente tem um mapa com as viagens do Francisco Xavier. Como eu falei, o Francisco Xavier é um fundador da Companhia de Jesus. Em 1540, a Companhia de Jesus é fundada. Em 1541, o Xavier já está em Lisboa, foi chamado pelo rei, Dom João III, que ouviu falar muito nos jesuítas, achou interessante, convidou os jesuítas para irem para Portugal. 2 chegaram lá, mandados pelo Inácio de Loyola, o Simão Rodrigues ficou lá em Portugal como provincial da Companhia de Jesus lá, e mandaram o Xavier, que era o segundo jesuíta, que foi com o Simão Rodrigues, para o Oriente, né? Então, o Xavier sai de Lisboa em 1541, é uma viagem super difícil, lembra que eu falei que uma boa viagem até Goa demorava 6 meses, mas que podia dar tudo errado e demorar muito mais. No caso da viagem do, do Francisco Xavier, demorou um bocado. Ó. Ele saiu em abril de 1541, só foi chegar em 1542, depois de março de 1542, em Goa, né? Então foi uma brabeira a viagem que ele passou, né? Como vocês podem ver, ele fez a viagem clássica da Rota da Índia, né? Da Rota do Cabo, foi pela costa africana e depois descansou em Moçambique, porque teve aquele problema de chegar atrasado no Oceano Índico, e depois faz a viagem até Goa, né? E lá em Goa, e de Goa, ele vai para vários outros lugares. Ele vai para Malaca, ele vai para as Molucas, ele vai para o Japão, ele tenta entrar na China por San Juan e acaba morrendo lá na tentativa de entrar na China, que a China nessa época estava proibida ainda, não podia, inclusive tinha pena de morte para algum chinês que ajudasse algum estrangeiro a entrar na região. Então, quando o Xavier chegou nessa ilha de San Juan, ele ficou doente, teve um febrão e acabou morrendo, né? Depois foi levado de volta o corpo dele, ele foi enterrado lá. O língua, né, o intérprete que estava com ele, voltou, contou que ele tinha morrido, disse onde estava, foram lá, buscaram o corpo dele, levaram até Goa, e em Goa o corpo dele está até hoje lá na igreja de Bom Jesus. O corpo está intacto praticamente, né? É claro que perdeu uns pedacinhos, porque o pessoal arrancou um braço dele, arrancou um pé, uns dedos, por causa de para defender a cidade. Tem umas histórias aí, e umas mulheres malucas que pegaram também um pedaço dele. Mas assim, de 5 em 5 anos, se não me engano, a cidade abre o túmulo que fica dentro da igreja de Bom Jesus e circula com o corpo do Xavier pela cidade. Tem até, se vocês procurarem no Google, vocês encontram alguma dessas procissões. É muito impressionante. Ele é, eu escrevi Francisco Xavier, mas vocês devem ter conhecimento sobre ele como São Francisco Xavier. Ele foi canonizado em 1622, uma canonização muito rápida, como vocês podem ver. Ele morreu em 1542,
desculpa, em 1552, né? E em 1622 ele já está canonizado, junto com Inácio de Loyola, uma honra para ele, né? Com certeza. E, e ele é conhecido como o apóstolo das missões, né? O grande protetor das missões. É também o padroeiro de Salvador, porque Salvador teve uma peste, se não me engano, no século XVII, e o Francisco Xavier tinha fama de ser bom na luta contra as pestes, e aí mandaram um pedaço dele para Salvador, e aí a peste parece que foi controlada, e então a cidade, em homenagem, colocou na condição de padroeiro, tá? São algumas curiosidades do Império Português, só para vocês verem como essas coisas todas circulam. E por último, que eu já tô, credo, 1h15 de aula, que eu já estou exagerando, né? Quero mostrar só um outro jesuíta, esse é o Matthew Ricci. O Xavier, ai meu Deus, como é o nome daquilo? Ui, esqueci o nome do que eu estou querendo dizer. Ele nasceu naquela região, basco, ele era basco, né? Ou seja, ele nasceu no norte da Espanha. Mas ele é um representante do padroado português, ou seja, ele chega, se vocês repararem, ele sai lá de Lisboa e vai para Goa, né? Esse é típico roteiro do padroado português. Podia ser de qualquer nacionalidade, você podia ser basco, podia ser italiano, como esse Matteo Ricci, podia ser alemão, podia ser inglês, podia ser o que fosse. Se você fosse para os domínios portugueses, você tinha que ir para Lisboa, para de Lisboa receber a autorização do rei para poder ir para algum lugar do Império Português, né? Isso é o que é uma das prerrogativas do padroado, né? E isso é o padroado, especialmente o padroado português no Oriente, né? Esse Matteo Ricci, então, ele nasceu em Macerata, na Itália, se forma em Roma, aí depois, para chegar a Macau, né, ele vai sair de Roma, vai para Gênova, de Gênova vai para Cartagena, na Espanha, de Cartagena vai para Coimbra, de Coimbra para Lisboa. Lisboa, então, ele recebe a autorização do padroado para viajar. A viagem dele é um pouco diferente da do Xavier, porque ele faz uma escala no Brasil, que é uma outra coisa muito comum na Rota do Cabo, né? A Rota do Cabo pode fazer essa escala no Brasil, tanto na ida quanto na volta. Depois, mais tarde, no século XVII, no século XVIII, isso vai ser cada vez mais comum. O Matteo Ricci está fazendo essa viagem no final do século XVI, tá? Então aí ele vai para o Cabo da Boa Esperança, passa em Moçambique, chega em Goa, vai a Coxim, vai para Malaca, na Indonésia, lembram? E finalmente chega a Macau. E de Macau ele vai entrar na China e ele vai ser um sujeito importantíssimo na tentativa, né, de conversão dos chineses, inclusive do imperador chinês, à religião, ou pelo menos a permissão da presença da igreja lá na China, né, da igreja católica lá na China. O Matteo Ricci tem um livro muito interessante dele sobre ele, do Jonathan Spence, um historiador inglês, que se chama Palácio da Memória, que conta a história dessa viagem, dessa grande aventura do Matteo Ricci, que vai aprender chinês, que vai perceber que para poder penetrar na China ele vai ter que se meio que chinesizar, ou seja, se transformar numa espécie de chinês, de um letrado chinês, né? Ele é que saca que essa é a maneira de se aproximar e é uma figura muito interessante. E ele se destacou porque na China tinha uma coisa que eram concursos públicos, né, que as pessoas queriam ser funcionários públicos e tinha muito prestígio depois que conseguia passar. E tinha uns concursos dificílimos, as provas dificílimas. E o Matteo Ricci ensinou uma técnica de mnemônica, de memorização, que ele chamava de Palácio da Memória.
Era uma técnica de gravar coisas. E muita gente que estudou por esse método dele conseguiu passar, e muitos desses funcionários eram simpáticos, portanto, à causa jesuítica e defenderam os jesuítas na sua tentativa de penetração na China, né? Isso é só uma das muitas histórias mirabolantes, né, que esses religiosos fizeram. Agora, a presença dos jesuítas, eu estou contando do Oriente, porque é o que eu conheço mais, mas você vai encontrar na África, no Brasil, de uma maneira impressionante, como vocês sabem, pelo que vocês já estudaram na, em Brasil 1, por exemplo. É claro, mais uma vez, não é apenas essa ordem que vai participar, existem outras. Eu falo mais dela porque é a que eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, eu tenho mais intimidade, digamos assim. E também muito por culpa deles mesmos, que eles são muito organizados, tem muitas cartas publicadas, muita fonte publicada. Então a gente acaba lendo muito os jesuítas, né? E tem gente que critica, inclusive, isso, né? Porque a gente fica meio comprando os discursos, né, dos jesuítas sobre várias coisas. Então, tem gente que bate na gente porque acha que a gente só olha para os jesuítas. Então, por isso que eu estou falando dessas outras ordens religiosas, que se vocês quiserem estudar, estudem, que vale a pena também, tá? Tem muita coisa para investigar. Mas eu vou parar, porque já está quase 1h30 de aula. Eu acho que exagerei. Na quarta-feira a gente conversa um pouco mais sobre essas coisas, tá bem? Desculpem aí o tempo, mas era muita coisa mesmo. E não falei nem a metade, mas temos que nos conformar. Tchau.